Agora vamos lá. Agora vamos já, nós já, como é que se diz? Interagimos. Descontraímos, né? Uhum. José Grosso, irmão querido, bom semeador, teus caminhos tão floridos, esplende amor, entre aplausos de alegrias, vibramos nós ao ouvirmos neste dia a sua voz, a vibração que se eleva no ambiente. É oração para quem está doente. Ó mensageiro da seara de Jesus, querido obreiro, nós rogamos sua luz. Mensageiro de bondade, envolto em luz, semeando a caridade que a Deus conduz. Bendizemos sua presença, bondoso irmão, alegrando a nossa crença e o coração. A vibração que se eleva no ambiente é oração para quem está doente. Ó mensageiro da seara de Jesus, querido obreiro, nós rogamos sua luz. Querido obreiro, nós rogamos sua luz. Graças a Deus, que Deus nos abençoe, nos ampare. Alessandra, você pode fazer a prece, por favor? Posso sim, Lúcia. Então, graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para esse estudo. Que possamos, na noite de hoje, nos conectar com a espiritualidade amiga, trabalhadores da nossa casa, do nosso Grupo Divino Espírito Santo. Que todos sejam alcançados com essa mensagem e que nos proteja, Senhor, no dia de hoje, na noite de hoje, nos nossos dias, que possam todos ser alcançados com seu amor, com a sua proteção. Fica conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Quem pode começar a ler, por favor? Pode ser. Alexandre vai ler aqui. Então tá. Então hoje, meus irmãos, minhas irmãs, né? Estamos começando um novo capítulo, né? Capítulo 28,
do charlatanismo e do embuste. Então, vem aí advertências, né? Médiuns interesseiros e fraudes espíritas. Médiuns interesseiros, questão 304. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Resta saber como receberiam eles a coisa, dado que tal especulação viesse a ser tentada. Diremos desse jogo que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à trapaça do que semelhante ofício. Muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos, já que se conhecem, seriam os falsos médiuns, e este simples fato constituiria fundado motivo de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolinices. Não há charlatanismo desinteressado, qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embuste sem proveito, sobretudo quando a honorabilidade os colocasse acima de toda suspeita. Se é de constituir motivo de suspeição o ganho de um médium possa tirar da sua faculdade, jamais essa circunstância constituirá uma prova de que tal suspeição seja fundada. Quem quer, pois, que seja, poderia ter real aptidão e agir de muito boa fé, fazendo-se retribuir. Vejamos se, neste caso, é razoavelmente possível esperar-se algum resultado satisfatório. Então, a gente vê que, né, a mediunidade, né, a gente sabe que isso já era na época de Kardec, né, como também é um assunto bem atual, né? Pessoas que se passam por médios e até têm realmente mediunidade e a usam de forma inadequada, né, para tirar proveitos econômicos, né? Isso, na verdade, tem em todas as religiões, né? Os falsos profetas, né? Os falsos médiuns, enfim. Mas fica à vontade aí, pessoal, para comentar. Essa é a minha humilde visão aí. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Alguém tem alguma coisa para falar? Eu acho que assim, se ler a 305, dando continuidade, teremos melhor visão. Lúcia, Alguém quer... Lúcia, o Elson me parece que queria comentar, fazer um comentário. Então pode. Então fala, Elson, por favor. Então, esses falsos profetas que a gente vê em qualquer lugar, né? A gente vê as pessoas induzindo as outras por um certo caminho, sem que as pessoas parem para refletir o que está acontecendo, né? Então, isso não é uma vantagem, né? Uma exclusividade do meio espírita. É uma situação em diversos locais. Naturalmente que alguns outros tipos de conhecimento é mais fácil você verificar a mentira, né? Numa matemática, por exemplo, é complicado você falar que 1 mais 1 é igual a 2. Mas quando você, às vezes, precisa provar pela experiência científica, né? E aí acontece que as pessoas usam uma coisa que antigamente era muito comum, que elas avaliavam tudo pelo lado empírico. O que é isso? Você avalia pelo aquilo que você está vendo, né? Mas nem sempre o que você está vendo é a verdade. Um exemplo clássico disso, para quem conhece aí, é que quando todo mundo acha que se você jogar uma pena de uma galinha
e um elefante de cima de um prédio, os dois vão chegar, o elefante vai chegar primeiro que a pena, né? Não. Na realidade, a gente sabe que Galileu ele provou que sem o ar, naturalmente, né, sem a resistência do ar, se tivesse um vácuo, o elefante e a pena ia chegar ao mesmo tempo no chão. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa situação empírica, né? Com essa, como é que chama? Com essa a coisa que a gente acha pela visão. E a doutrina espírita tem muito disso, que as pessoas não fazem a parte da ciência espírita e vão muito pelo achismo, pelo aquilo que eles estão vendo. Então, vê o médico se estribuchando no chão, aí já começa a imaginar que o médico tem problemas mentais, né? Que a doutrina espírita causa distúrbios na pessoa, no médium, né? Então, tem uma série de situações que a pessoa analisa pelo olhar, como eu disse, pelo lado empírico, mas não pela ciência. Aí você cria esse monte de gente que se utiliza dessas falhas na nossa análise e vai nos induzindo a outras coisas que a gente não queria, né? É isso que eu queria dizer. Você pode continuar lendo, Elcio, por favor? Eu só pediria, pessoal, para a gente manter o áudio fechado aí e só abrir na hora que a gente fosse fazer algum comentário, né? Você poderia até fechar, Valéria, o áudio de todo mundo, deixar só do Elcio aí aberto e na medida que a gente for fazendo comentário, lendo, só né, abrir. a gente abre aí o áudio, né, para evitar ruídos, ok? Deixa só eu me encontrar aqui um pouquinho. Calma aí que... Qual é o item mesmo? É 305 agora, né? 305, Elcio. Tá, joia. Então, eu vou ler aqui. Quem haja compreendido bem o que dissemos das condições necessárias para que a pessoa sirva de intérprete dos bons espíritos, das múltiplas causas que os podem afastar, das circunstâncias que, independentemente da vontade deles, lhes sejam obstáculos à vinda, enfim, de todas as condições morais capazes de exercer influência sobre a natureza das comunicações, como poderia supor que o espírito, por menos elevado que fosse, estivesse a todas as horas do dia às ordens de um empresário de seção e submisso às suas exigências, para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse? Sabe-se que essa aversão infunde aos espíritos tudo o que cheira a cobiça e a egoísmo, o pouco caso que fazem das coisas materiais. Como então admitir-se que se prestam a ajudar quem queira traficar com a presença deles? Repugna pensar isso, e seria preciso conhecer muito pouco a natureza do mundo espírita, para acreditar-se que tal coisa seja possível. Mas como os espíritos levianos são menos escrupulosos e só procuram ocasião de se divertir à nossa custa, segue-se que, quando não seja mistificado por um falso médium, tem-se toda a probabilidade de o ser por algum de tais espíritos. Estas só reflexões dão a ver o grau de confiança que se deve dispensar às comunicações desse gênero. Ademais, para que serviriam hoje médiuns pagos, desde que qualquer pessoa, se não possui faculdade mediúnica, pode tê-la em algum membro da sua família, entre seus amigos ou no círculo de suas relações. Então, ele está dizendo aqui o óbvio, né? Muitos médiuns querem que o espírito fique ali o dia inteiro com ele, participando de tudo, tomando decisão. E se a gente se colocar no lugar do espírito, a gente vai ver que nem a gente faz isso, né? A gente não faz isso. Então, se a gente não faz isso, então você imagine, né, como é que fica a nossa situação com relação a um espírito que participa, uma coisa assim. Então, se o espírito ele faz isso, o médium, fica o dia inteiro ali com o médium, tal, né? Além de ser uma obsessão, o médium precisa analisar que esse espírito ele está querendo algo a mais, né? É porque se ele está perdendo o seu tempo de ficar ali ao seu lado, daquele jeito como a gente tem essa ideia de ficar o dia inteiro à nossa disposição, é porque esse espírito está querendo outros objetivos geralmente escusos, né? Ele está querendo o quê?
querendo causar uma mistificação, muitas vezes. Então, é interessante para ele, que ele vai ganhar com isso, que ele fica acompanhando o médium, e aí ele fica dando dicas para o médium e vai mistificando mais gente, né? Um espírito superior, a gente precisa aprender isso, um espírito superior que tem muitas coisas para fazer, não fica ao nosso lado o tempo todo. Não tem condição. Alguém acha que Bezerra de Menezes vai ficar acompanhando a gente a vida inteira, o Emmanuel? Claro que não. Ele vem, participa e vai embora, né? Eu me lembro lá em Minas que o centro havia construído um hospital em homenagem a Bezerra de Menezes, e aí o coordenador espiritual da casa, né, o coordenador espiritual lá no mundo espiritual, numa reunião mediúnica, ele falou que Bezerra, no dia lá, todo dia que era 29 de agosto, que comemorava o aniversário de Bezerra, se fazia uma homenagem especial dele nas obras do hospital. E aí o coordenador espiritual da casa, né, lá no mundo desencarnado, o que foi que ele falava? Ele dizia que Bezerra só iria comparecer exatamente na hora da prece, às 15 horas, o pessoal havia marcado. Então, Bezerra ia às 15 horas, participava da prece com todos, encarnados e desencarnados, e depois ele ia partir para a vida dele. Partir o que é? Ele tem muita coisa para fazer, tem muita gente querendo se matar, tem muita gente louca, alucinada por aí, e a gente fica achando que a gente, com a nossa vida normal, com TV, comida, geladeira, água quente, aí acha que Bezerra vai ficar com a gente por causa disso. Não. A situação do mundo aí é caótica, né? Caótica. Tem gente que sai de manhã com uma arma na mão para matar 20 pessoas. Então, esses espíritos têm muitas coisas para fazer. Claro que eles vêm nos ajudar. E aí, quando você vê um espírito muito tempo junto com a gente, você já começa a desconfiar que tem algo errado. E aí, geralmente, esse tipo de espírito, ele fica ao nosso lado durante um tempo, porque ele quer fazer do médium, né, usar a vaidade do médium, mistificar o médium para pegar mais gente. E aí a pessoa cai nessa, né, achando que ela é dona do espírito. Só que ela está sendo enganada. Na realidade, o espírito está fazendo com que ela seja, com que ele seja dono dela, né? E aí quando o espírito ele é um bom espírito, o que ele faz? Ele se afasta. E aí, quando a pessoa começa com esses sentimentos, achar que é dono do espírito, ele se afasta e deixa a pessoa correr solta por conta dela, né? Mas correr por conta dela. Isso me faz lembrar, só para a gente encerrar aqui, uma história do Divaldo, que Divaldo tinha mania de fazer essas, como é que chama? De fazer, como vou explicar? As palestras, esperando a intuição que vinha do mundo espiritual. Só que o que foi que aconteceu? Um belo dia, Joana de Ângeles chegou para... ele estava ia dar uma palestra, a Joana de Ângeles apareceu e perguntou: e aí, Edivaldo, tá tudo bem com a sua palestra? Aí Edivaldo falou: não, estou bem, estou esperando a ajuda da senhora aí. Aí ela falou: não, mas ajuda por quê? A palestra não é sua? Não, mas sabe como é que é? Ué, mas espera aí, a palestra é sua, não é minha, né? E aí Edivaldo ficou naquela, a Joana ajudou Edivaldo porque as pessoas foram lá para não passar vergonha, mas ela deu o recado para ele, né? Ele não era dono da Joana, ele tinha que ser dono da sua própria capacidade de dar a palestra. Alguém mais quer falar alguma coisa? Que ela quer falar, mãe? Alguém mais, gente? Se ninguém quiser falar, alguém leia a 306, por favor. Valquíria podia ler, né? Então, leia, Valquíria, por favor. Só um minutinho que eu estou tentando colocar a voz nela de volta.
Valéria, você tira a minha? Tiro, querida. Eu estou tentando colocar a voz dela de volta, não está entrando. Valéria, olha só. Você, como anfitriã, você consegue só fechar o áudio. Você não consegue abrir, não. Eu acho. Entendeu? Então, a abertura, a Valquíria tem que fazer. Ela tem que abrir. Clica aí, Valquíria. É só você clicar, Valquíria, aí embaixo aí. Tem um botãozinho aí do microfone. É o microfone, Valquíria. Não é que às vezes eu consigo, não sei, hoje não está fazendo, não. Onde que a Valquíria está? Valquíria, você não está sendo ouvida, criatura. Você tem que ligar o áudiozinho, Valquíria. Na parte de baixo aí, do lado esquerdo aí do seu computador, do seu... Ela sumiu a cara. Ela desligou o vídeo. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pedir para outra pessoa então ler no lugar até, depois ela consegue. Tá, então... Aí conseguiu. Ô, Valéria, vocês ouvem o barulho da minha rua aqui? Às vezes, Lúcia. Minha rua é muito barulhenta. Eu vou tirar o som e vocês seguem aí quando terminar uma pergunta, vocês leem a outra. A minha rua é muito barulhenta. Posso ler? Lúcia. Posso ler? Hein, Valéria? Valquíria. Só que você fechou seu som de novo, criatura. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler esse 306, tá? Porque a gente tem o próximo... Tá bom, então vai. Tá? Tá. 306. Senão fica toda a vida você vai e vem. Tá, então vamos lá. Médios interesseiros não são apenas aqueles que poderiam exigir uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz na expectativa de lucro material, mas também sobre outras formas de ambição sobre as quais podem fundar-se esperanças pessoais. Ainda aqui há uma falha que os espíritos zombadores sabem aproveitar muito bem. Com uma habilidade e um descaramento realmente notáveis, embalando enganadoras ilusões aos que assim se colocam sob sua dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda transformá-la em escada para chegar ao que quer que seja que não corresponda aos desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos o combatem. Não se pode admitir que venham ao seu serviço. Isso é tão racional que seria inútil insistir ainda sobre esse ponto. Então, eu acho que ficou bem claro, fechou com chave de ouro o que se estava colocando a respeito, né, da utilização de espíritos para proveito próprio, né, que só os espíritos charlatães e espíritos de evolução, espíritos bem inferiores, é que se prestariam esse tipo de serviço, como no caso de obsessões e tal, mas que nenhum espírito que esteja voltado ao bem vai se prestar esse tipo de serviço. Certo, crianças? Certíssimo. Valéria, está me ouvindo? Estou, Valéria. Tem um detalhe também que vale a pena colocar. Muitas vezes os médios interesseiros, eles não têm um interesse imediato financeiramente em dinheiro. Eles se interessam por status, por elogios, o aguçamento da vaidade, entendeu? Então, aquilo faz bem a eles, às vezes eles não falam, mas eles fazem bem, quando se sentem bem, quando são procurados, quando são elogiados. Não deixa de ser um interesse também, que aqui Kardec está colocando mais um interesse financeiro, né? Mas a gente vê muito isso, de médios que gostam de serem vistos, de serem elogiados. É o egoísmo, é a vaidade, essas coisas todas que nós temos, né? Nós, seres humanos, ainda temos muito forte dentro de nós. Então, nessas horas, é bom que a gente, também estamos à parte
dos nossos irmãos e até de nós mesmos, evitemos esses elogios para nós mesmos, para os nossos amigos, os aplausos, né? Os elogios vocais, né? Os telefonemas de elogios, esse tipo de coisa que desperta em todos nós esse interesse, essa vaidade, e vai nos transformar também, a maioria de nós, a maioria de médios, que somos todos, né? Em médios interesseiros. Faz alguma coisa com interesse em outra. Materialmente é assim que acontece, quase todo mundo faz uma coisa interessado em outra, na mediunidade a mesma coisa acontece, porque somos todos envolvidos por esses irmãos ainda, meio que ainda não estão bem evoluídos, né? E que é o que nos rodeia mais, né? Então, é bom que a gente evite esse sentimento de vaidade para que nós não partamos para o interesse, né? Todos nós que somos médicos, todos somos, né? Valquíria, você colocou muito bem, Valquíria. Porque a gente vê muito isso, já vi muito, e vejo muito. Aonde eu fui criado, assim, dentro do Espiritismo, lá em Campos, na Escola de Jesus Cristo, por mais, assim, né, às vezes vem até palestrante de fora, né, e os expositores espíritas, né, da casa. Então, por mais que a gente tenha gostado, né, daquela apresentação, que tenha nos tocado, a gente nunca bate palmas, né? Então, discretamente, né? Não precisa aquele, né? Exatamente, já para não aguçar realmente essa questão da vaidade, né? Porque, na verdade, tanta gente que dirige algum estudo, que é médium, enfim, não é mérito nosso, né? A gente é inspirado pela espiritualidade, né? Então, a gente não tem que se envaidecer de uma faculdade que nos é emprestada, né? Um talento que Deus nos dá, né? Uma capacidade, né? Que é transitória, que é, enfim, é para prestar um serviço, e a gente é só instrumento. Com certeza. E às vezes nem está prestando tão bem assim, né? Está verdade. É melhor a gente ficar quietinho e ficar humildezinho e dar boa noite e ir embora, porque é bem perigoso isso, né? O pouquinho que a gente consegue, às vezes, pode perder, por causa desse sentimento nosso, né? De egoísmo, de vaidade, essas coisas todas que nós já sabemos. Então, é melhor ficar quietinho no nosso canto e deixar que a espiritualidade faça o seu trabalho, porque nós somos apenas instrumento, como você está falando aí. Único e exclusivamente instrumento para o trabalho de amor ao Pai, né? Não temos outro objetivo na Terra, nós viemos aqui só para trabalhar mesmo. O resto, quem gosta de cartaz é porta de cinema, não somos nós. Não sei. Valquíria, quer ler aí a 307, então? 307. Valquíria, você está inspirada. Alexandre, eu acho que a 300, faltam 3 minutos só, não vai dar tempo. Ela é muito grande. Verdade, você, ela é grande, sim. Melhor te deixar para o próximo, então, a gente partiu para o... Eu posso falar aqui? Fala, pode falar, Cláudia. Não, e com tudo isso que a Valquíria, tudo isso que foi colocado, aqui também fala, e a gente tem que lembrar, como a Valquíria falou, nós somos, e a gente sempre fala, e o livro agora, mais uma vez, vai mostrar para a gente. Nós somos trabalhadores, né? O pagamento recebido por um médium trabalhador é a paz, e só. Ninguém deve esperar que, como fala aqui, não tem um interesse financeiro, mas muitas vezes, muitos médiuns cometem isso de fazer, vai fazendo o que ele tem de fazer, que é trabalho dele, e fica esperando uma recompensa. Como eu falei semana passada, como ele achasse que ele não possa adoecer, como ele achando que ele não pode ter problema, achando que é como se fosse uma barganha. Eu estou no centro, eu estou trabalhando, eu estou fazendo alguma coisa, então, como paga, vocês têm que me tirar os problemas. E a gente vê que não está protegendo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tudo por conta do espírito. Né? Então, muita gente, muitas vezes fala, eu não vou continuar mais no centro, não, porque eu fiz tanto e na hora de acontecer isso comigo, ninguém me livrou. Como assim? Isso é um jeito de se interesse. E o livramento que a gente não sabe, que acontece o tempo inteiro e a gente não vê. Então, se a gente já faz um trabalho que é nosso, é obrigação nossa, dívida nossa,
contando com eles nos livrarem, entre aspas, das coisas que a gente tem que passar, porque são nossos, nós que temos que resgatar as coisas que nós fizemos, nós não podemos esperar que eles nos livrem das coisas, porque nós estamos fazendo um trabalho que é nosso. É nossa obrigação trabalhar direito. Né? Temos que pagar para fazer. Não é? Pedir uma vaga para poder ressarcir nossas vicissitudes. Alguém mais? Podemos passar para o segundo livro, gente? Podemos passar? Podemos. Pode sim, Lúcia. Então, vamos. Quem vai ler, por favor? Será que a locutora oficial vai ler? Ela está aí, ela vai ler. Ô, Alessandra Então, Maria, você está focada. Mas acho que eu posso dividir com o João também. Divide com o João. Você e João são locutores. Eu não sou locutor, não. Você e João. Mas João tem voz de locutor, sim. Vamos embora, João. Começa, depois passa para mim. Ele está lá no cantinho. Está lá no cantinho. João, querido, você tem que botar o som. Aí, agora sim. É o 13, não é? Ponderações de Vicente. Não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Impressionado o que fora me dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseiras enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudessem caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora a minha surpresa. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversações dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Não. Localizam-se ali os enormes pavilhões da escola maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali, temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam, com lágrimas, o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério, temos a especialização médica, nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação. Lá, discutem seus problemas. Nesse instante, o interrompi observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente bondoso. Infelizmente para nós ambos, caímos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que, se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Alessandra? Segue em frente. Seguindo aqui. Bom, ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre.
Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes esferas da obediência. Somos numerosos, continuou sorridente, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado a zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos, sem o que percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a essa colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece, contra outros companheiros nossos. Fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Aqui a gente vê quantos dos nossos irmãos que se dedicam a essa profissão aqui na Terra, né, deveriam ter conhecimento dessa passagem aqui, né, da responsabilidade dessa profissão. Eles são sacerdotes, né, da medicina aqui na Terra, representantes de Deus. Vamos lá. Os que deles abusam, né, são por sua vez situados no campo do crime. Jesus não foi somente um mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão de cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Falar? Não. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era verdade, simples e bela. Ainda não pensara, de fato, em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisto. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tem um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou enorme respeito geral, renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante, na esperança dos banqueiros, na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados, nas intervenções cirúrgicas que ele praticava,
Notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física quando não a esperavam, votando-lhe ódio terrível. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Horrível, exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos, a noção do dever bem cumprido. André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ah, sim, exclamei, agora compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente. Calou-se o amigo, andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devemos ouvir Aniceto ainda hoje, referentemente ao serviço comum. Responsabilidade do médico, né? Imensa, né? E o paradigma para eles foi Jesus Cristo, né? O médico dos médicos. Tanto tratava a parte física, né? Através dos ditos milagres, né? Que ele fazia, né? Que a gente sabe que de milagroso, né? Não é um milagre, assim, né? Pela acepção da palavra, mas ele conseguia, né? Reunir aquele fluido vital, né? Direcionar para aquela pessoa que precisava, se ela tivesse mérito também, e fazer a cura. E também fazia a animação, né? Animava, motivava aquela pessoa, né? A parte espiritual também, né? A fé, enfim. Era uma cura completa, né? Aqui nesse último relato dele, né? Primeiro, assim, na verdade, o capítulo ele fala dos vários, que eu achei interessante, né? Dos vários ministérios, né? Fala do Ministério da Comunicação, onde eles estão ali, se encontram, né? E relata o fracasso na Terra, né? Aí tem também o Ministério do Esclarecimento, né? Onde estão as escolas maternais, eu não tinha nunca ouvido falar disso também, centros de preparação da paternidade, né? E a especialização médica, institutos de administradores. Aí, como a gente estava estudando, né, aqui no livro dos médios, né, o Elcio falando, ou seja, os espíritos eles têm muito trabalho lá em cima, não dá para ficar aqui o tempo todo, né, pagiando, porque olha quanto trabalho que tem lá, né, todos esses ministérios, tal, todo mundo trabalhando mesmo, né, aí Ministério da Elevação e da União Divina, né, para elevar os padrões dos nossos pensamentos.
E esse médico, né, que quando estava na Terra, apesar de não ser diretamente, né, culpado pelo desencarne daqueles irmãos, mas ele, por ter se deixado levar pela ambição, pelo dinheiro, né, ali naquele centro cirúrgico, ele também não contribuía com nada com a profissão dele, né, com a parte técnica, né, do conhecimento para ajudar aqueles irmãos. Então, indiretamente, ele acabou sendo responsabilizado por isso, né? E também as pessoas sentiam a falta de responsabilidade dele, já perdia o crédito, né? Então, mesmo ele não sendo culpado, mas todo mundo achava, quando morreu, que ele foi pela responsabilidade dele. E nem sempre acontecia isso, a pessoa tem que morrer mesmo. Mas como ele não era uma pessoa respeitável, todos os enfermos achavam, eu desencarnei porque ele foi culpado, porque ele era responsável, era incompetente, né? E não era bem assim, muitas vezes, não era sempre assim, né? Mas quando a pessoa não se faz confiar no seu trabalho, ninguém mais confia, né? Se você é um profissional que não se respeita, não faz o seu trabalho, desempenha o seu trabalho com responsabilidade, ninguém confia naquele profissional, mesmo quando ele está acertando. Já repararam isso? Aquele ali não sabe nada, aquele ali é um responsável, aquele ali bebe, aquele ali falta serviço, então perde o crédito, né? Então leva a culpa, às vezes, de coisa que não foi culpado diretamente, só indiretamente, como o Alexandre falou aí. Não é isso? Nosso trabalho tem que ser bem feito, com responsabilidade, sempre, para que todos possam confiar, né? Até mesmo quando a gente erre, a gente receber o perdão das pessoas, porque foi uma pessoa responsável, trabalhou, fez tudo que pôde, mas acontece que o ser humano erra também. Mas esse aqui não, como ele era desse jeito, nada que ele fazia nem certo, os algozes não respeitavam. Depois de desencarnado, acharam que ele foi culpado. E começaram a perseguir, foi culpado de outros, né? Então, foi responsável porque fez com outros. Tem que andar na linha. A gente tem que fazer o máximo, né? Pelo menos na nossa consciência, a gente tem assim, fiz o melhor que pude na minha profissão, na minha vida, na minha família, no mundo que eu vivo, né? No planeta que eu estou. Fiz a minha parte, fiz o melhor que eu pude. Como diz Maria, que sempre coloca nos escritos dela, fazer a nossa parte. E fazer bem feito e com amor, porque o resto vai ser a consequência, né? Se você não faz com amor o seu trabalho, nem errar você tem, mesmo que acertando, está errado. Como dizia a minha amiga, ela era tão exigente com os filhos, então brigava tanto, que quando os filhos faziam alguma coisa, ela dizia, eu não vou falar nada, porque eu calada estou errado. A pessoa, quando faz as coisas que não faz direito, calada, mesmo assim está errado. Então, é a mesma coisa aqui, né? Se a gente não faz o nosso serviço certo, não tem responsabilidade no nosso dia a dia, mesmo quando a gente tenta acertar, a gente perde o crédito diante das pessoas, né? Diante do mundo, diante de todo mundo, diante de nós mesmos, às vezes até, né? Perdemos o crédito. Isso aí, Valquíria. Eu quero só depois, Valéria, antes de encerrar, né, dar um recado, né, e que você, antes de você encerrar a gravação também do Estudo da Noite, né? Se alguém quer falar mais alguma coisa. Não, mas pode tocar aí, é só no finalzinho. Perfeito, sem problema, tá? Estarei aqui aguardando as próximas ordens. As próximas. Depois da prece. Depois da prece. Depois da prece. Ô, Cláudia, quer falar alguma coisa, Cláudia? Cláudia? Não, Lúcia, a Cláudia não quer falar. Obrigada. Alguém eu quer hoje mais estou meio falar? lesa, então não vou falar nada, porque quando eu estou lesa, eu só falo besteira. Então, deixa eu ficar quieta. Elcio, quer falar alguma coisa? Não. Ô, gente, deixa eu só falar uma coisinha que semana passada eu não falei e eu estava meditando aqui em casa. No meu caso, assim, quando a gente faz parte de uma equipe de trabalho de obsessão,
a coisa, os médiuns trabalhando, chega depois de certo tempo, quando o médium já tem equilíbrio, já está em condição, a espiritualidade leva a mesa mediúnica, sem o médium saber, aqueles irmãos que, em algum tempo, eles para resgatar o débito dele e se refazer. Assim, a palavra obsessor. Eles são levados à mesa mediúnica. E eu acho, para mim, no meu caso, a coisa mais difícil para mim, que toca muito o meu coração, e um sofrimento muito grande para mim, quando vai à mesa mediúnica, os espíritos não veem o nosso rosto. Eles não sabem quem somos nós. A espiritualidade coloca um véu, porque o espírito vai lá e não sabe quem é que está ali. Então, é uma dor muito grande para mim, muitas vezes, que vai um espírito lá falando de um familiar meu, assim, falando alguma coisa que foi muitas épocas atrás, ele foi destruído pelo aquele familiar e a cobrança é muito grande. Então, aquilo me toca muito fundo o meu coração. Às vezes, dá vontade até quem está na outra cabeceira pedir para eles continuarem a conversa, porque, às vezes, para mim é tão doído, tão sofredor, sabe? Eu fico ali pedindo a Deus. Então, a gente passa assim, por esses momentos. Eu não dava paz. Eu não gostava de dar paz. Eu só comecei a dar paz quando foi um espírito lá e falou uma determinada coisa para mim, que eu fiz indiretamente, eu fiz a ele. Então, aí vovó falou assim, está na hora de você dar passe. Então, eu comecei a dar passe, daquela forma, eu trabalhando ali, passando a energia para outra pessoa, ajudando a outra pessoa, ela forma também de eu me ajudar daquilo que indiretamente eu causei àquele irmão. Então, quando você vai à mesa mediúnica trabalhar com os espíritos, eu acho essa parte a parte mais dolorida, mais difícil que você ouve ali, que você fez, ou um familiar seu ali, que você sabe que ele está sofrendo muito, foi em consequência daquele irmão. E vai a mãe, às vezes, daquele irmão pedindo para orar por ele, porque sabe que ele está destruindo e cada vez mais ele não consegue se libertar de séculos daquele sofrimento. Então, essa parte é uma parte muito dolorida para mim. Então, eu só estou falando isso porque alguém aí pode ser um dia ser médico de um trabalho de desobsessão. Depois de alguns anos, vocês têm que estar preparados, e nós nunca estamos, porque aqueles irmãozinhos que no presente ou no passado, eles serão levados à mesa mediúnica para nós fazermos a reconciliação. Ele não vai saber que você está ali. Ele não sabe. Mas a espiritualidade leva ele ali. Quando a espiritualidade leva, é porque já está em condição de ir a uma mesa mediúnica. Uhum. Porque muitas vezes o espírito não tem condição e não vai. Então, quando vocês forem chamados para participarem de um trabalho de desobsessão, nós temos que confiar em Deus, confiar na espiritualidade, como falo sempre, e com muito amor.
e saber que um dia vocês vão poder reencontrar com aqueles irmãozinhos de alguma forma, causando mal a eles. Até hoje, eu sei que eles estão junto a essas pessoas. Eu oro dia e noite por eles. E pelas mães dos obsessores também, nós temos que orar para essas mãezinhas, que elas sofrem muito vendo aqueles irmãos nessa situação. Era só isso que eu queria falar, criança. Só isso. Pode alguém fazer a prece, por favor. Pode fazer a prece, Cláudia? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, agradecemos a vós, Pai, aos espíritos amigos, por termos participado da reunião da noite de hoje. Que possamos ter absorvido os ensinamentos e que possamos pensar a respeito de tudo que foi dito, para utilizarmos sempre em nosso crescimento espiritual, buscando fazermos o melhor que pudermos com a vida que recebemos, Pai, e com as responsabilidades que vieram com ela. Pai querido, ilumina toda a humanidade, nos dando luz, paz e união. Que as tuas bênçãos estejam por todos os lugares onde hajam dor e sofrimento, e que as suas bênçãos de luz recaiam sobre toda a terra. Graças a Deus. Graças a Deus. Alexandre, você está com a palavra. Bom, pessoal, é o seguinte, eu até postei lá em todos os grupos, né, um recado hoje à tarde, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler, né? O CERJ está promovendo no próximo sábado, né, sem ser amanhã, daqui a 8 dias, dia 19, às 15 horas, uma homenagem às casas centenárias, né, que são filiadas ao CERJ. E dessa vez, isso é feito assim, de 5 em 5 casas, né? Então, uma reunião que começa às 15 horas e dura 1h30, 1h40, onde cada casa tem 15 minutos para contar a sua trajetória, né? Falar de como é que surgiu, os fatos importantes, relevantes, né, que marcaram essa trajetória, essa história da casa, né? E aí, né, pediram uma pessoa para representar, eu como presidente, né, tudo bem, eu vou buscar essas informações, mas só que assim, eu não tenho assim, a história da casa, né? Isso até uma falha, né, minha, né, não ter buscado isso antes, mas as coisas vêm, as oportunidades vêm, né, de encontro a gente, quando a gente não vai encontro a elas, vêm ao encontro da gente, né? Então, só que eu vou precisar de ajuda de vocês, né? As pessoas mais, né, antigas, né, que têm mais tempo. Mas né, vai ter que fazer, na prática, tem que fazer uma apresentação, não é isso? Não é que tem que fazer, né? É desejável, né, que eu faça, né, uma coisa estruturada e passe para eles até sexta-feira que vem, entendeu? Porque aí até para nortear esses 15 minutos que a gente vai, né, ter lá. Então, assim, né, eu pensei assim, reunir alguma coisa, quem tem foto, né, quem tem alguma... E, na verdade, não precisa ser eu também falando lá os 15 minutos. Né? Na verdade, não deveria ser, Alexandre, tem, né, que ser alguém que tenha a história, tenha a emoção, porque na hora de falar, né, tem a emoção de quem já viveu essa história. Então, eu acho assim, que nesse momento... aí Lúcia, Cláudia, Elsa, quem conhece mais, né, que está na casa há mais tempo, vai poder pensar em quem seria essa pessoa para poder estar falando lá na hora. Né? Ou essas pessoas. Ou essas, pode porque, dividir. Na verdade, o que acontece, né? Nesses 15 minutos, assim, não tem nenhuma forma, um formato definido, né? É livre, né? E aí ele falou, olha, inclusive ele passou para mim links, né, de reuniões passadas, que não é a primeira reunião, né? A gente vai assim, se apresentar lá com mais 4 casas. Então, 15 minutos cada uma, né?
e aí a gente montasse uma linha do tempo. Eu pensei, né, para poder ficar uma coisa mais didática, a gente reunia essas informações, fazer uma apresentaçãozinha, um PowerPointzinho, né? Só pode ter foto, se tiver, né? Se não tiver, a gente pode falar, colocar os tópicos, só para a gente lembrar, né, daquele... Do começo, né, até a atualidade. De repente, montar um slidezinho com a linha do tempo, né? Começou lá em 1914, né, com a inauguração e tal, primeiro a sede, né? Quando o grupo fez 100 anos, o rapaz que fez a palestra, ele fez uma pesquisa muito bacana a respeito de toda a origem do grupo. Então, se ele não deixou lá arquivado em algum lugar, ele deve ter... Você procura na ata o nome dele, que talvez Vocês ele não tinha... lembram? Não. Ai, meu Deus. Eu vou lembrar e passo. Um professor, um historiador. Eu esqueci o nome dele também. Já teve até aqui em casa. Gente, então, olha só. Não precisa ninguém lembrar agora, tá? Mas a gente fica com esse... lembrar e depois eu falo. Isso. Fica com esse dever de casa, então, ali. Que eu lembrei, o Alexandre, desculpa, porque eu estou olhando aqui, ela já saiu da reunião. As histórias, depois eu converso com vocês em particular, porque a gente pode fazer uma coisa assim. Nós fizemos uma homenagem para uma pessoa, nessa época já de pandemia, e todo mundo tem o celular, pelo menos a grande maioria de nós tem. Um momentinho de cada um e editar isso tudo. Eu vejo com a pessoa que editou e vai virar uma história. Quem tem a história do centro, eu acho que mais propriedade de todos nós é a Alessi. A Alessi conhece muitas histórias, não só da nossa casa espírita, como de todo o espiritismo de Macaé, porque ela e a mãe dela eram participantes ativas do espiritismo. Quando eu entrei, elas já estavam lá há muito tempo. Então, hoje à tarde eu li a sua mensagem, eu falei assim, o que eu tenho de foto? Eu tenho o que o Luiz falou que tem. E as lembranças, a gente vai fazendo essas pinceladas, eu vou escrevendo algumas coisas que eu lembro, e a gente pode fazer isso, porque é como se fosse a casa abraçando a própria história, entendeu? Sim. Vocês, como presidentes que já são da geração mais nova, começar, de repente, da geração mais nova para uma geração terminar com a mais antiga, ou vice-versa. Começar com os mais antigos falando alguma coisa e terminar com os mais novos. Foi uma coisa muito interessante. Lúcia participou, que era irmão dela. Então, ficou um trabalho bonito. E ele se emocionou demais porque toda a família, de tudo quanto é lugar, a gente fez isso, mandamos, uma pessoa editou, a minha filha editou, se eu não me engano, ou meu sobrinho, não lembro, e pode fazer, tendo essa dificuldade, mas eu acho que tem uma pessoa aqui que eu estou apontando o dedo para ela, que está aqui, a que não gosta de comemorar a idade do aniversário, eu acho que ela que é mestre, eu não sei mexer em nada, eu sei muito mal fazer o vídeo. Por um acaso, a senhorita está apontando seu dedinho para mim. Valéria, você foi eleita por unanimidade, né? A pessoa que vai catalisar essas informações aí. Não, a informação a gente vai pincelando, porque eu acho que cada um vai ter uma lembrança. Dona Maria tem muitas lembranças, né, Dona Maria, dos trabalhos que eram feitos. A gente vai fazendo isso, vai montando e passa a ideia para você ver se está legal. E a gente faz isso. Cada um fala uma mensagem curtinha, junta tudo, compila tudo nos 15 minutos e vamos contar cada um o seu pedaço da história do divino, né? Eu acho que fica uma coisa mais dinâmica, né? Eu acho que fica uma coisa mais dinâmica, mais, né? Nessa época aí de tempo, né? Fica ótimo, Fica moderno. Excelente ideia, Cláudia. Preenche o tempo bem rapidinho, Agora tem que ver se Valéria realmente vai poder. Valéria, você aceita? Você tem disponibilidade para editar isso aí? Porque o que eu pensei? Cada um podia fazer um videozinho, né, de 2 minutos. Vamos colocar logo uma regra, né? Porque nós temos 15 minutinhos, então 2 minutinhos, né, no máximo.
Eu tenho um programa que edita isso, que você junta todos. Que, inclusive, eu comprei por conta desses problemas técnicos que às vezes acontecem, cai, tem que juntar. A gente começa a falar coisas particulares, tem que cortar. Então, eu tenho um programa. Eu faço Maravilha. Nosso prazo tem que ser demorado, até não. quinta-feira. Olha só, pessoal, então, a gente tem que colocar prazo, né? Até quinta. Eu peço que vocês... Não, na verdade, eu peço que vocês mandem esse material no máximo até quarta-feira. Para quinta. Para quinta-feira, né? A Valéria poder editar, poder ter um tempo hábil, né? A gente rever. E na sexta-feira, sem falta, é meu prazo máximo para poder mandar isso para o CERJ, entendeu? Então, a gente consegue, então, pessoal? Eu não consigo, Valéria, fazer esse trabalho porque eu não sei, mas eu tenho aqui um expert em computador e um monte de coisa. Ele vai ficar no escondidinho, mas se precisar, eu acredito que ele ajude. E a minha filha também, mas ela pode fazer. E, Cláudia, de repente você também capitanear esses depoimentos, entendeu? Por exemplo, conversar com o Leci, com as pessoas que você sabe que tem essa história, entendeu? E pedir. Acho que isso que é importante também, né? Então, todo mundo já entendeu a ideia, né? Que a gente precisa, um videozinho de 2 minutos, e a pessoa conta, né? Faz um depoimento sobre a trajetória, né, dela no centro, a história que conhece. Pode ser? Para mim está tranquilo, que eu acho que até quarta-feira eu já consegui terminar meu plano de trabalho e aí na verdade eu fui contratada a fazer um diagnóstico ambiental e eu tenho que apresentar o plano de trabalho, né? Só que eu priorizei outras coisas, terminar os cofrinhos e tal, para poder ir agora. Eu tomei assim, mas a quarta-feira com certeza eu já terminei. Aí eu posso fazer. Aí, nessa dificuldade, Valéria, se tiver dificuldade, eu vou já perguntar às crianças também, já falo com eles, porque aí, se tiver dificuldade, a gente pede socorro. Quem sabe, alguém vai saber. Sei que eu sou da velha. Final de semana... Sábado, todo mundo junto para participar também. Final de semana, que é mais tranquilo, né? As pessoas já vão mandando esses áudios, né, para a Valéria, já pode mandar direto para a Valéria. Né? A Cláudia já vai conversar com as pessoas, né, para poder fazer esses áudios. Quem tiver foto também, manda para a Valéria, uma foto legal do evento de 100 anos, enfim. Do evento de 100 anos, quem fotografou fui eu, então eu tenho todas as fotos. Puxa vida, ô benção. Lúcia deve ter foto lá da Barra. Lúcia, uma notícia boa assim, né? Tranquilo, né? Eu tive hoje lá na Barra, entendeu? Fui lá pegar eu estou sempre indo lá, de vez em quando, para poder pegar conta, né? A conta de luz eu peguei, né? Já tem débito automático e fui procurar de água também, mas está tudo tranquilo lá, entendeu, Lúcia? Então, nossa casinha da Barra lá está, né? Tá direitinho. Antes do meu aniversário, vou tomar minha vacina para ir embora. Se Deus quiser, em janeiro começa a vacinação em Macaé. Vamos ver. Tá bom, que então, assim gente. seja. Amém. Isso aí, pessoal. Boa noite, então, para todos. A gente já tem esse dever de casa aí. A fotografia da Barra está no Divino, aqui está lá na Barra. Boa noite. Não. Boa noite, Tchau. Boa noite, João Boy. Boa noite, João Boy. Boa noite, Meriene. Tchau, minha filha. Tchau, Ana Maria Cláudia, João, Valquíria. Já boa noite, João Boy. Com a Meriene. Boa noite. Tchau, meu remedinho. Tchau, dona Semana para todo mundo. Boa noite, João. Tchau, dona Maria. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Saindo. Beijos.